Então, vamos falar um pouco também sobre valor, que é a nossa terceira fase. Então, o que é valor? Será que é a mesma coisa tanto para você quanto para ele? Obviamente que não. Valor é aquilo que cada parte valoriza e que provavelmente é diferente para cada pessoa, inclusive. O valor para uma empresa pode ser diferente na visão, na percepção dos seus executivos. Então, não raro, numa negociação, se encontra o diretor financeiro dando valor para uma coisa e o diretor de marketing valorizando outra coisa. Aí sai uma discussão entre eles e você é obrigado a esperar, ver quem tem mais poder. Pessoal, vocês já tiveram essa possibilidade de negociar valores para pessoas de que vocês acreditavam que ele tivesse um determinado valor e não era nada disso, ele queria era outra coisa? Só para vocês verem, muitas vezes o valor numa empresa de logística é muito mais a garantia de entrega no dia, no momento correto, do que alguns reais a menos de valor de frete. E que tipo de informação teus clientes buscam de você? É simplesmente terem uma noção exatamente se está tudo sendo entregue na hora, ou se eles querem também obter informações dos seus concorrentes? Como ele vê você como um sócio de informação? Márcio, você disse que na verdade é o processo como um todo, né? Quando o veículo está carregando mercadorias no entreposto, então provavelmente ele necessita isso, ele quer saber exatamente onde está a mercadoria para facilitar todos os aspectos logísticos da empresa dele. É esse tipo de parceria que se faz com as empresas, sejam elas de transporte, sejam elas normais, é fundamental. Então, se eles tiverem um software que eles possam enxergar onde é que está a mercadoria deles, isso aí é muito, muito valorizado. Legal. Bem, a negociação também adiciona valor para qualquer tipo de empresa. Então, esse valor ele deve contribuir para um relacionamento duradouro. Toda vez que uma empresa oferece valor para outra, e este valor não necessariamente é consciente para outra empresa, né? Ou para a empresa que está fornecendo, mas é consciente para quem está recebendo. Tanto que é importante não prometer aquilo que você não pode cumprir. Porque quando você promete, você pode esquecer que você prometeu, mas para quem você prometeu, isso aí não esquece, tá, pessoal? Bem, relacionamentos duradouros, eles contribuem certamente para que a empresa tenha uma melhor penetração empresarial, ou seja, ela passa a ser conhecida por mais empresas, ela passa a ser mais bem falada, ela passa a ter uma vantagem que é uma reputação melhor. E é óbvio que se a empresa ela tem condições de se expandir, de trabalhar com mais pessoas, tudo isso advindo desse relacionamento duradouro que ela tem com as empresas, existe um aumento natural de rentabilidade para todo mundo. Okay? E esse aumento da rentabilidade foi possível pela essa agregação ao consumidor final, agregação de valor. Então, o que a gente sempre diz é que todos devem ganhar com a negociação, se um perder, nenhum ganha, ou nenhum ganhará, principalmente em longo prazo. Então, todos aqueles que só pensam no momento em que estão fazendo uma negociação, que é característica da negociação distributiva, pessoal, é um fracasso em longo prazo.
Newton, para criar valor é preciso descobrir o que existe por trás dos interesses no processo de negociação. É isso mesmo. Aí depende muito do teu poder de captar, de observar, de saber exatamente o que o teu interlocutor está interessado em. Porque aquilo que ele valoriza, eu te garanto que você pode cobrar mais caro. Isso é muito normal. Imagina vocês com linhas de produção, trabalhando just in time, o valor que vocês dão para a mercadoria chegando na hora correta, né? No momento certo. Então, isso aí para vocês tem um valor que provavelmente vai fazer com que vocês até aceitem pagar um pouquinho mais caro para aquele fornecedor, exatamente pela confiança que vocês têm nele de que a entrega será feita. Queira ou não, qualquer tipo de serviço que é agregado numa negociação, trazendo valor, ela custa mais caro. A empresa que quer este valor, quer este serviço, deve estar disposta a pagar por isso. Bem, em relação às etapas de negociação, vocês sabem que é fundamental uma boa preparação. Além disso, entender que tipo de relacionamento você tem com a empresa e quem você vai negociar. Lembrando, isso já foi alvo de aulas passadas, mas é importante, inclusive, a gente discutir o case. Então, as etapas de uma negociação tem a preparação, a abertura. A preparação é realmente refletir sobre o comportamento, como é que o outro age, como é que ele trabalha e definir os objetivos que você quer alcançar. Então, precisa saber qual é o teu preço mínimo, tentar entender qual seria a zona de preço aceitável para ambos, entender qual é a mana do seu interlocutor, assim como entender qual é o seu plano B. Então, tudo isso aí precisa estar bem feito. Isso chama-se preparação. Uma vez que você tenha feito esse planejamento, aí a gente parte para uma etapa de negociação propriamente dita, que seria a parte em que você encontra o teu interlocutor, e a ideia é criar um clima de confiança, reduzindo a tensão. Nada melhor do que deixar bem claro o que você espera da negociação para ele. Então você diz, eu estou entrando nessa negociação porque eu quero obter isso, 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 e tenho condições de te oferecer isto e aquilo. Porque a grande preocupação de muitas negociações, de quem está negociando com vocês, é exatamente que você seja um ávido negociante distributivo e que, portanto, queira tudo para você. Quando você coloca e deixa claro aquilo que você está esperando dessa relação, normalmente cria-se um clima um pouco melhor. Aí existe o aspecto da exploração, né, que é o estabelecimento daquela reciprocidade psicológica, que nada mais é, a gente trata as pessoas conforme elas nos tratam, né? E mesmo que muitas vezes você vá numa negociação e diga para você mesmo, não, vou tratá-lo independente de como ele me tratar. Muitas vezes isso dura pouco. Ok? Aí na apresentação, colocar claramente os objetivos e expectativas, assim como eu disse na abertura. Provavelmente você vai ter as objeções, e lidar com as objeções é interessante porque cada vez que alguém coloca uma objeção, te permite trazer algum benefício que ele valoriza. Porque normalmente as pessoas elas criam objeções naquilo que elas dão valor. Então é uma dica. Puxa, se ele aquele está travando, é porque aquele está valorizando. E é óbvio que muitas vezes ele vai parar no preço, mas ok. Você sabe que existem maneiras de contornar e não vender apenas preço. Então, quando você está lidando com objeções, não tentem
retrucar imediatamente. Ouçam o que está sendo dito. Isso dá tempo para vocês pensarem no que vocês vão dizer para eles. Às vezes vocês têm tudo na ponta da língua e às vezes vocês não têm. E às vezes, quando ele se coloca, e você perceber que é um ponto muito forte, então você pode pedir para que ele, me fala mais das objeções, e você tenta detectar qual é aquela objeção que é mais fácil de você lidar, e você começa com ela. Ok? Aí tem o fecho da negociação. Então, essa é a parte fundamental e que muito negociante, principalmente compradores, tentam fugir do fechamento da negociação com você. E por que isso? Porque simplesmente quer consultar outros fornecedores para sempre obter um melhor preço. Isso acontece muito quando a visão dele é distributiva, tá? Então a sugestão é pergunta, o que você precisa, que tipo de concessão, o que você quer realmente para fechar negócio. Aí você coloca ele numa posição um pouco mais difícil, onde ele tem que decidir, tem que falar o que ele quer. E se eventualmente aquilo que ele falar você tem condições de cumprir, você fala, ok, fechado, vamos assinar o contrato. Ah, não, mas não é bem isso. Não, peraí. Eu estou me baseando no que você me disse. Você me pediu uma série de concessões, determinado preço, condições de pagamento, e você me disse que se tivesse isso, isso e isso, você fecharia o negócio. Aí você prende ele no compromisso moral. Não que todo mundo esteja muito preocupado com moral, vocês sabem, né? Aí tem, depois de qualquer negociação, é exatamente refletir sobre o que ocorreu durante a negociação, exatamente para não cometer futuramente este mesmo erro, se eventualmente você considerar um erro, uma abordagem diferenciada e errada. Bem, no caso da preparação, o que vocês têm que ter sempre em mente é que essa preparação ela pode ser decomposta em várias etapas. Acho que a principal delas é definir os objetivos que você tem para uma visita de vendas. Vocês devem recordar que vendas, principalmente a business to business, que envolvem duas empresas, dificilmente você consegue fechar negócio na sua primeira, segunda, terceira visita. Então, se é um cliente novo, né, você vai precisar estabelecer quais são os objetivos que você tem com essa primeira visita, com a segunda, e estar preparado, eventualmente, se o campo for fértil, para vocês anteciparem algum objetivo que seria para uma reunião futura. Então, em termos de objetivo de vendas, também é importante que vocês definam o que vocês querem. Se for uma reunião de venda única, qual é o teu zap, qual é o mana, qual é o teu preço mínimo, preço máximo, etc, etc. Durante a preparação, é importante recolher a informação sobre o cliente, e assim como o Newton Campos disse, descobrir quais são os interesses reais, quais são as necessidades e entender o processo o processo de compra do seu cliente. Como é que ele compra, quais são as pessoas envolvidas no processo de compra. Vocês sabem que no business to business, normalmente há a participação de diversas pessoas numa negociação, cada uma delas olhando um aspecto. Aí que entra aquele aspecto de conflito, né, que eu mencionei na segunda parte, quando você tem valores diferentes para o gerente de marketing, valores diferentes para o gerente financeiro. Então eles ficam brigando entre si. Mas de qualquer maneira, procure entender quem toma a decisão na empresa e quem são os influenciadores da empresa para quem você está vendendo. Isso ajuda profundamente. Depois de tudo isso, planeje o formato da apresentação. Caso você já saiba
aquilo que o cliente valoriza, você vai se preocupar muito mais com o conteúdo da apresentação. Já o formato, às vezes, não faz tanto efeito. Porque um bom conteúdo não substitui. Desculpe. Um bom formato não substitui um bom conteúdo. Então, aquele pessoal que ficava maravilhado com aquelas apresentações PowerPoint cheias de coisas, o bom negociante ele não se impressiona muito com isso. Ele está preocupado realmente com aquilo que você vai dizer para ele. De qualquer forma, uma vez que você tem à disposição esses dispositivos audiovisuais, etc., etc., saiba como usá-los. Então, quando vocês vão negociar, hoje em dia, felizmente, já não é necessário ficar carregando equipamento muito pesado, porque a maior parte das empresas elas têm dispositivos audiovisuais em que você simplesmente pluga o seu computador e mostra. E, na pior das hipóteses, se você for visitar algum país em que isso não seja o mais comum, você pode simplesmente alugar. Tá? Mas é importante saber aquilo que as pessoas querem, inclusive, muitos desses folhetos de demonstração do produto podem ser interessantes para eles, para que eles próprios façam a divulgação, se eles forem distribuidores, do teu produto no país deles. Sr. Denis, posso adiantar uma pergunta? No caso da importação, qual é a melhor forma de trazer o aspecto econômico interno do país como justificativa de uma redução de preço? Eu não sei se você está falando do país em que você está ou no país que você está vendendo para, mas saiba que nas negociações que eu tenho participado, e normalmente com importadores, eles conhecem a posição do que ocorre no Brasil, sabem que o dólar está subindo e isso está tornando a coisa um pouco mais interessante para nós e eles acabam querendo parte disso para eles. Então, nada substitui informação boa e saber o que teus concorrentes estão fazendo na mesma situação. No caso da importação, aí você pode exatamente alegar o contrário. Você diz, eu não tenho condições de pagar esses preços, porque o mercado interno está comprimido, as pessoas estão sem condições de renda, então se você mantiver os seus preços em dólar, automaticamente você vai ter uma queda de vendas importante. Ok? Então, isto é uma negociação aberta na mesa, não adianta ficar enrolando muito. É chegar lá e dizer, eu não tenho, as condições do país são essas, mas vocês têm que levar informações para ele. Provavelmente, se você já negocia com o produto dele faz tempo, você deve ter uma ideia da curva de preço e demanda. Então você diz, aqui toda vez que o preço sobe X, a demanda cai Y. É uma coisa elástica, essa curva. Então, nós poderíamos, vocês que estão vendendo para mim, pensar em algum tipo de alternativa de reduzir preço ou de trabalhar alguma coisa na formulação do produto, se é que isso é possível, né? Para que torne o produto ainda interessante para o meu mercado e que a um preço aceitável. Vocês imaginam, se está dando a tabela de preço, volume de pedidos para o Brasil, visitar os clientes no Brasil, legal. Eu imagino que sejam preços um pouco mais interessantes, né? Bem, se os clientes vão chorar muito o preço, aí você vai estar negociando provavelmente com distribuidores pesados, né, que têm poder de barganha.
Aí justifica que o dólar subiu e procura dar uma mini concessão para eles. Qualquer coisa que você der já satisfaz um pouco. Bem, se você tem um preço, tem um diferencial de preço interessante, você provavelmente, para os negociantes, você tem uma mana interessante, tá? Ou seja, a alternativa para eles comprarem um vinho, um preço bom, seria um produto talvez não tão bom, né? Você vai fazer um desconto em relação ao volume pedido, ou seja, quanto mais os clientes pedirem de vinho, mais você vai dar desconto. Então você vai, de certa maneira, fazer com que eles não possam comprar seus concorrentes. Porque você sabe que o volume de capital de giro necessário para comprar vinho, mais prazo que você dê, é difícil. Você vai oferecer exclusividade de rótulos. Bem, isso aí ajuda no aspecto concorrencial, porque não vai ter nenhum outro distribuidor oferecendo o mesmo vinho, então a pessoa perde um pouco a base de comparação. É só por isso, porque acho que é mais importante Bordeaux do que um nome de vinho semi-desconhecido. Newton, você tem razão em relação a monitorar a concorrência. Então, o preço final do ponto de venda, ela certamente auxilia na negociação. Então, vocês cada vez mais percebem a necessidade de fazer esse tipo de trabalho antes, né? Saber exatamente o que está ocorrendo no país, saber o que a concorrência está fazendo, saber o que o consumidor está disposto a pagar. Porque o consumidor agora, principalmente no Brasil, ele está passando por uma certa desconfiança da economia. Toda vez que você tem uma certa desconfiança da economia, a tendência é que você seja mais precavido nas suas aquisições. Então é um medo que vai, uma bola de neve que vai se ampliando. Maria, eu tenho certeza que exclusividade é sempre uma palavra importante. Todo distribuidor, ele gosta de exclusividade e ele normalmente pede exclusividade, né? Então, se não for para o país inteiro, que seja para uma região grande. As barreiras mais comuns na negociação, a primeira delas é ficar preocupado com os detalhes, né? E não dar importância ao todo. Eventualmente, o que é comum nos brasileiros é confiar demais na própria habilidade e buscar queimar algumas etapas do processo. Isso acontece muito devido à improvisação, né? E à falta de planejamento. Então, por isso que é tão importante este planejamento feito na preparação. Outro detalhe que é fundamental e nas negociações internacionais, então, pesa demais, é não cumprir prazos. Tem que lembrar que a reputação de uma empresa, a credibilidade dela, inclusive, um dos motivos pelos quais o cliente pode pagar até mais caro é exatamente ter esse prazo cumprido. Outra sugestão, não assumir postura defensiva numa negociação, porque parece que você está se defendendo de alguma coisa que você fez errado. Então sempre tenta negociar de forma transparente. Outra barreira comum, não saber ouvir, e nós já percebemos como é importante ouvir, observar. A utilização de termos técnicos, quando se utiliza demais, principalmente para quando as pessoas não conhecem tudo aquilo que você está dizendo. Toda vez que você tiver necessidade por um motivo técnico de utilizar uma linguagem
que provavelmente o teu interlocutor não conhece, sugere antes o uso de um time, de uma equipe, então que ele saiba que ele vai estar com uma equipe de técnicos que possam discutir com os técnicos que você levar, ou, se você é um técnico, alguém que possa entender aquilo que você está vendendo. Porque se um dos benefícios do teu produto é vendido e precisa ter conhecimento técnico, pode ter certeza que quem vai fazer a venda para você vai ser a pessoa que estiver acompanhando o teu interlocutor. Outra coisa, não adianta achar que tudo que dá certo no mercado dá nos outros, portanto não imponham. E uma coisa importantíssima seria a pessoa não dominar idiomas estrangeiros, principalmente inglês. Claro que é difícil negociar com um chinês tentando falar inglês, mas de qualquer maneira, se você não conhece, perdão, se você não fala a língua do outro, busque alguma maneira de ser entendido. Okay? Por isso que a gente sugere algumas vezes o uso de tradutores nas negociações internacionais. Primeiro, óbvio que permite raciocinar de uma maneira mais abrangente, te dá tempo, né, para pensar nas respostas. Se você falar alguma coisa errada, você pode corrigir alguma coisa e colocar a culpa no tradutor. É claro que se não conhece nada da língua do outro, você vai ter dificuldade para saber se ele falou alguma besteira ou não, né? Que aí é uma das dificuldades que surgem. Então, entre as desvantagens tem essa, que é a inclusão de ruído no processo, você não sabe o que o cara está dizendo. E aí, toda vez que você usar um tradutor, é fundamental que você analise as expressões das pessoas. Aí o teu poder de observação não é ficar observando o teu tradutor, e sim observando a reação daquilo que está sendo dito, está tendo no teu interlocutor. Principalmente sabendo que 80% da comunicação é muito mais não verbal. Então, veja, olhe, observe. É claro que, dependendo do teu tradutor, pode ser que você não entenda as emoções que estão sendo transmitidas. Porque, como vocês viram na paralinguística, muitas vezes você fala uma coisa de uma maneira... A maneira que você fala, ela diz muito mais do que aquilo que está sendo dito. E provavelmente o teu tradutor, ele vai simplesmente traduzir de forma linear, sem emoção, sem aspectos paralinguísticos, que podem dificultar o entendimento, tá? Principalmente por parte do teu interlocutor. E é claro que a utilização de tradutores, muitas vezes eles são tradutores gerais. Eles conhecem muito das línguas, mas não conhecem aspectos técnicos, jargões. E você utiliza, às vezes, um jargão técnico e ele não sabe traduzir, traduz com uma expressão totalmente sem contexto, sem nada. Ninguém entende isso.